O curso Professor Otávio Gouveia, CPOG, Preparatório Intensivo para Petrobras, destaca questões do cargo técnico de operação júnior, também conhecido como operador. E nós, CPOG, 30 anos aprovando em concursos da Petrobras, te convidamos para esse novo formato da Petrobras em 2023, que é a banca Sebrasp, antiga Sebrasp, com o nome de CESP-UNB, né? O Sebrasp atual tinha o nome de CESP-UNB, e fomos nos nossos arquivos buscar uma prova que ocorreu em 20 de julho de 2003, há 20 anos. A prova tem esse perfil, né? E, em resumo, ela pede para você escrever no cartão resposta o código C se julgar o item certo, e o código E se julgar o item errado. Admite ainda a ausência de marcação ou marcação de ambos os campos, você marca C e ao mesmo tempo, para evitar pontuação negativa, ou seja, que você confesse que está em dúvida, você não ganha ponto, mas não perde. É o perfil da banca Sebrasp. Aqui, uma recordação conceitual da estequiometria, também conhecida como cálculo estequiométrico. Em resumo, é o cálculo das quantidades. Estequio, em grego, é quantidades, a medição, o cálculo das quantidades das substâncias que participam de uma reação química. Vamos usar nessas questões o conceito de massa molar, por exemplo, o oxigênio com massa 16, a molécula de CO2 com massa 44. Um outro conceito importante usaremos nessa questão, o conceito de número de Avogadro, né? Que diz que em 1 mol você tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Aqui mostramos o visual, né, dessa prova de conhecimentos específicos, no caso de química, com um texto enorme, e nada desse texto foi usado, eu já li. A questão começa aqui, considerando as informações contidas no texto, que não serviram para nada, né, fazendo o candidato perder tempo. E sabendo que o hidrogênio é 1, o carbono é 2, o oxigênio 16, e comentamos que a constante de Avogadro é exatamente o 6 vezes 10 a 23 partículas, ele pede para você julgar os itens seguintes, que são as questões que você vai verificar se estão certas ou erradas, marcar C ou E no cartão resposta. Especificamente, desejamos aqui responder as questões 86 e 87, e ampliei aqui o enunciado da afirmativa 86, que você vai julgar se está certo ou errado. No processo catalítico dessa reação aqui, em que a prata é catalisador, você tem uma reação do eteno com O2 produzindo o óxido de etileno. E aí ele diz que no processo catalítico, para cada mol de óxido de etileno produzido, 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio são consumidas. Qual é a proposta que faço? Já aprendi isso com um professor meu para resolver questões de estequiometria. 2 linhas, uma linha das leis, outra linha do problema. Como assim 2 linhas? Na linha do problema, vamos anotar os dados da questão. Então, recordando o enunciado, diz que é 1 mol de óxido de acetileno, escrevi 1 mol aqui embaixo do óxido de acetileno. 3,01 vezes 10 a 23 moléculas do oxigênio, escrevi isso aqui embaixo do oxigênio. E fui buscar na linha das leis a mesma informação das leis sobre mol. O que as leis nos informam sobre mol? Que você vai ter 1 mol. Você vai falar, mas por que 1, professor? Porque a equação balanceada é 1. Então eu falo que nas leis a gente, na verdade, tem esses números da equação balanceada sendo descidos aqui. Mas perceba que nada se anotou sobre o C2H4. Por quê? Porque não se falou dele no enunciado. Então montaremos as 2 linhas só com quem foi citado no enunciado. No caso, o número de moléculas de O2, e aí o número de moléculas de O2 nas leis vai ser o 6,02 vezes 10 a 23 multiplicado por 1/2,
que é esse índice da equação balanceada. O número de mols desce, né? Se abaixa para a linha das leis esse 1. Enfim, a partir desses 4 dados, cria-se uma regra de 3. Então, nesse retângulo em azul que eu marquei em vermelho, a pergunta é se essa regra de 3 é uma igualdade. Se for, a questão afirmativa está certa. Aqui ficamos com 1 mol dividido por 1 mol, está dando 1. E aqui a pergunta está dando 1. Ora, 301 vezes 10 é 23 embaixo. E em cima, 1 meio vezes 6 vezes 10 é 23. 1 meio vezes 602, repetindo, 1 meio vezes 602 dá 3,01. Está dando igual. E tem 10 a 23 em cima e embaixo, que também dá 1. Em resumo, está correta essa relação, está correta. Letra C, na afirmativa 86. Na afirmativa 87, a mesma ideia vamos ter sempre na resolução de questões de estequiometria. 2 linhas, uma linha com dados do problema, outra linha com as leis. E sempre o que importa na linha das leis? Os coeficientes da equação química balanceada, que são descidos, baixados para essa linha das leis. E afirma a questão 87, que no processo catalítico, em termos de quantidade de matéria. O que é a quantidade de matéria? Exatamente o que revimos aqui, gente, o conceito de número de Avogadro, que diz que em 1 mol temos 602 vezes 10 a 23 como quantidade de matéria. No caso, a questão 87 pergunta se essa quantidade de matéria seria idêntica em reagentes e produtos. Resumindo, nos reagentes teríamos 1 mais 1 meio, e 1 mais 1 meio dá 1,5, e 1,5 não é igual a 1. Então eu digo que a questão 87 está errada. É isso. E aí o curso CPOG Preparatório 2023 te convida para ter aulas aos sábados e domingos nos meses de março e abril, onde priorizamos resolver questões de concurso anterior. Acreditamos no sucesso disso, temos isso há 30 anos, acreditamos em aulas presenciais, que serão maioria, teremos alguns conteúdos remoto e online, reforçando a aula presencial. O material será entregue em PDF e Word, e nós te convidamos para informações ou ingressar no curso CPOG através desses 2 apps com prefixo 21. O primeiro deles, 992511415, o segundo 979540649. Acredite no nosso método, aulas presenciais aos sábados e domingos, foco resolvendo questões de concurso anterior. Seja bem-vindo ao curso CPOG.